Cara, isso não existe. Isso não existe. Gente, a gente acabou de viver o que eu acho que foi a melhor semifinal de Libertadores que eu vi na minha vida. Talvez tenha sido a melhor semifinal de Libertadores, não só da minha vida, mas da história. Corre esse risco. E mais do que isso, eu começo falando o seguinte: a gente vai ter agora a melhor, ou pelo menos mais hypada, mais esperada, mais grandiosa final de Libertadores desde a de 2018, que aí foi um River e Boca, que acabou sendo no Santiago Bernabéu, mas enfim, um River e Boca. Desde aquilo, nada de cá pra lá, ou melhor, de lá pra cá, foi tão grandioso quanto isso que tá posto pra ser agora. Porque, não, mas já teve um Flamengo e Palmeiras. Exatamente, já teve. E a já existência desse primeiro aumenta a grandiosidade desse agora. Qual que vai ser a história? O Palmeiras vai pro 2-0 em cima do Flamengo? O Flamengo vai empatar? E assim, que lugar melhor pra discutir quem que é o melhor time do Brasil, logo, eles dois que tanto brigam, do que no lugar que decide, além do Brasil, o melhor time da América? Qual é o melhor time da América Latina? Porque com certeza é um brasileiro. A gente já virou a catedral aqui do continente. Mas qual dos dois é o melhor? É um que ganha quase tudo ou é o outro que faz exatamente a mesma coisa e eles ficam revezando entre si? Que final grandiosa e que jogo espetacular. Vamos comentar disso aqui. Cara, futebol é da hora demais. Vem comigo aqui, pessoal. Gente, começando do começo, essa daqui era a escalação do Abel. E sendo bem sincero logo de cara, eu não acreditava, certo? Primeiramente que assim, antes do primeiro jogo, eu pensei que fosse da Palmeiras, por mais que tivesse a altitude, por mais que o jogo fosse lá e tal, eu imaginava que se houvesse uma derrota, seria uma derrotazinha curtinha, que seria fácil de virar aqui agora, e não, me surpreendeu, eu coloquei muita fé e não aconteceu, e aí agora eu subestimei, eu achei que não dava e deu. E aí pra conseguir acontecer, o que acontece? O Abel, ele vem com esse time aqui, e tá até anotado o que ele faz aqui de primordial. Ele tira Felipe Anderson e também Veiga. E aí, cara, não são só esses dois que saem, mas são principalmente, ele, pelo menos na minha visão, principalmente eles dois ali no meio de campo. O que aconteceu? O Abel errou muito em escalar eles dois no último jogo, lá a ida no estádio da LDU, porque, cara, o Veiga parecia morto, o Felipe Anderson meio que a mesma coisa, o time não aconteceu, o Abel poderia ter mexido ao ver que não estava funcionando e ele erra, ele não mexe, e aí hoje ele vem cá e tira os dois. E aí ele tira os dois para colocar principalmente quem? Para colocar Alan, de 21 anos apenas, e ele não é tão novo quanto Endrick ou Estevão, mas ele faz um jogo bem grande, maior do que provavelmente qualquer um do Estevão, e talvez de igual para igual com aquele do Endrick, Botafogo, Campeonato Brasileiro. Exagerei, talvez porque aquilo ali resultou num título, mas isso aqui que ele faz hoje é muito grandioso. O que o Alan, assim, primeiro, é um baita de um acerto do Abel, segundo, é uma atuação de gente muito grande. Isso aqui, se fosse coisa de Europa, a gente já tá agora elevando no estado. Esse moleque, com só 21 anos, jogou como se fosse qualquer porcaria uma semifinal de Libertadores com placar 0-3. Assim, ele brincou de jogar bola. E aí, novamente, mérito da Abel e mérito dele também. Começa a partida, o que a gente tem? O primeiro gol do Sosa. Porém, o que acontece aqui? Se você vê o lance, quem tá com a bola lá em cima? O Alan, ele puxa aqui pro lado, ele cruza na medida, o Sosa desvia de cabeça, gol do Palmeiras, o Sosa sai comemorando aqui, o Palmeiras aos 20 ali mais ou menos, ele abre o placar, ele começava a fazer o que precisava fazer, porque quando você tem um placar tão adverso assim, são 0-3, você tem que necessariamente, ou quase sempre, fazer gol no começo, porque se deixar pra meter 3 gols no final, a pressão faz com que não seja possível. E aí o Palmeiras consegue, ele faz aproximadamente ali aos 20 com o Sosa, só que, como eu falei, apesar do gol ser do Sosa, é o Alan que faz a jogada e ele acerta um cruzamento que o Sosa basicamente dá uma casquinha na bola de cabeça e faz o gol. Eu acho que, obviamente, tem o mérito do Sosa que tava lá dentro da área, mas, cara, o gol é mais do Alan. E aí começa aqui os trabalhos dele, jogando muita bola, ele acerta, mas muito na medida. Cara, ele joga como gente muito grande. É o que eu falei e eu volto a falar aqui. Só que ainda existia uma montanha enorme para ser subida, porque aqui só estava 1-0 e poderia ficar por isso mesmo. O Palmeiras poderia a qualquer momento tomar um gol, começar a tomar pressão, tá ligado? Porque nem sempre o time que precisa pressionar consegue fazer isso. Ontem, o Flamengo, ele pensou que fosse ficar acuado no começo do jogo e acabou que nem ficou tanto. O Palmeiras não. O Palmeiras consegue acuar, o Palmeiras consegue avançar e prova disso é isso aqui, a jogada do Vitor Roque,
que agora vai ser esquecida, porque não fez falta, mas também o Alan dá o passe nele, depois de fazer uma baita jogada, o Vitor Roque vem, puxa a responsabilidade pra ele, chuta e perde um gol. E aí depois acontece já, no final do segundo tempo, o gol do Fuchs. O que acontece ali, antes da gente ir pro gol, nesse lance de Alan e de Vitor Roque? O Vitor Roque, ele faz o que é esperado de quem custa tão caro, de quem custou tão caro. Ele pega a responsabilidade, ele é um camisa 9, ele tenta fazer o gol, ele nem dá a bola. A gente, se tivesse visto o gol dele, estaria elogiando porque ele chamou a responsabilidade. Mas aqui ele chamou a responsabilidade e meio que pipocou, ele demorou demais para chutar, ele ficou na indecisão e acabou que quando ele finalmente decidiu chutar, o zagueiro chegou e acabou atrapalhando ali e evitando o gol. Só que se ali o Palmeiras perdia uma chance de incendiar ainda mais a partida, não fez falta, porque Fuchs. E aqui, cara, as histórias do futebol. E é por isso que esse jogo ele é tão grandioso, ele tem muitas histórias dentro desse jogo. Fuchs, o que acontece? Final do primeiro tempo, uma bola sobra dentro da área pro zagueiro ir lá e fazer o gol e sair aqui comemorando. E qual que é a história aqui? Assim, as reviravoltas do futebol, elas são surpreendentes. E o que acontece? No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo, cara, o Fuchs saiu de campo escorraçado e com razão, ele joga muito mal aquela partida. Ele meio que mata o Palmeiras frente ao Flamengo. E aí agora o que ele faz? Ele participa da possibilidade do Palmeiras encontrar quem? Justamente o mesmo Flamengo na final da Libertadores. Então quem meio que atrapalhou no Brasileirão ajuda a salvar na Libertadores. O futebol tem dessas. Acerto do Abel também, que vem ali com um esquema meio diferente, que tinha praticamente 3 zagueiros. Enfim, acontece aqui. É um gol, não é lá dos mais bonitos, é um gol que meio que a bola sobrou, mas sinceramente, quando o cenário é esse, feio é não fazer gol, qualquer gol é grandioso. Enfim, do inferno ao céu, é isso aí. Às vezes é o contrário, muitas das vezes você vai do céu ao inferno, aqui, do inferno ao céu. 2-0, e dessa forma termina o primeiro tempo, que no agregado estava 3-2, a LDU ainda ganhava. Só que, a essa altura do campeonato, a montanha não tinha sido completamente subida, mas estava quase lá. Depois de fazer 2-0, imprimindo muita pressão, muito ataque e praticamente não cedendo nada, ficava nítido que o Palmeiras, a não ser que tivesse alguma quebra ali pro segundo tempo, o Palmeiras ele vinha para massagar até conseguir o gol de empate, estava meio que escrito. E aí, prova disso é o seguinte, posse de bola, tá anotado aqui embaixo, 69% pro Palmeiras e, atenção, 19 finalizações a 4. O Palmeiras, em 45 mais acréscimos, ele faz praticamente 20 finalizações no gol. É bem verdade que, tá, tem um detalhe aqui. Dessas 19, só 3 foram de fato no gol. 2 delas foram gol, uma defesa. Só que, cara, de qualquer forma, por mais que não tenha tido tanta qualidade assim, a quantidade chama atenção. Então, é igual eu falei. É claro que o Palmeiras que precisava atacar, mas nem sempre quem precisa consegue. Ele estava conseguindo. Ele termina o primeiro tempo com 2 gols feitos e 19 finalizações. É um número impressionante. Pro segundo, o que a gente tem? Vitor Roque começa ali fazendo com que o goleiro da LDU ele fizesse uma grande defesa e aí depois ele vai lá e faz o quê? Cai no chão, começa a fazer aquela cera. A gente falou sobre isso ontem no vídeo sobre o jogo do Flamengo, que meio que a Conmebol, ela não dá minutos depois nos acréscimos, então de forma, ao meu ver, errada, a Conmebol meio que incentiva os times a fazerem cera, o que fica sempre aquele jogo xoxo, chato de ver, e pra quem é palmeirense, agoniante. O goleiro, ele joga o jogo aqui, só que não adiantou de nada, porque no final das contas eles acabaram perdendo sem nem ir para os pênaltis e esses minutos acabaram até fazendo falta. Enfim, tem dessas. O que a gente tem depois desse quase gol? A substituição. E aqui é mais uma vez um caso de Abel acertando de forma bizarra e também os jogadores em si. O que acontece? Vem a substituição. Quem que ele não colocou hoje, que ele tinha colocado ontem, que a gente falou no começo do vídeo? Exatamente Felipe Anderson e Rafael Veiga. E aqui o que ele faz? Entram Rafael Veiga, Felipe Anderson. E aí, quando foi anunciado, só que antes de subir a placa, quando foi anunciado que entrariam 2, eu fiquei tipo assim, tá, vai sair o Alan?
Porque se sair, cara, talvez eu que tô maluco, que eu tô vendo esse moleque jogar muita bola, só que aí se vai sair 2, tem grande chance dele sair, até porque é um moleque de 21 anos, ele não é o craque do time, tá ligado? Pô, mas ao meu ver, ele tá jogando muito. E aí eu fiquei curioso pra ver o que o Abel faria. E aí o que ele faz? Ele não tira o Alan. Ele, ao meu ver, acerta, mas aí, óbvio, se eu tô conseguindo enxergar, o Abel Ferreira não vai, tá ligado? Ele cumpre o que eu já tava imaginando, ele mantém o Alan em campo, porém ele traz o Veiga. E é muito louco porque aqui é mais um caso do luxo ao lixo, ou melhor, do lixo ao luxo, do inferno ao céu. O Veiga, ele tinha ido muito mal no primeiro jogo. O Veiga, na verdade, ele que é muito ídolo no Palmeiras, eu acho que dá pra gente dizer que ele vive talvez o ano mais conturbado dele no time desde que ele deu certo. Porque assim, desde o Mundial, o Veiga não é um titular absoluto e tal, e é esquisito ver ele nessa posição de não ser alguém, sabe, unânime, porque ele é muito grande na história do time. E ele tinha ido muito mal recentemente, no jogo da ida ele estava parecendo morto, lento, tudo que você quiser colocar de adjetivo ruim. Mesmo assim, o Abel opta por colocar ele. E aí, novamente, mérito do Abel e mérito do Veiga. Mérito do Veiga por quê? Porque acontece isso aqui, gol dele, Rafael Veiga, muito ídolo. Cara, o que acontece? Eu espero muito que não dê problema de direito autoral aqui, porque eu preciso mostrar bastante desse gol aqui, porque como é que começa o gol? A bola vai vir aqui, vai ser desviada, vai chegar no Veiga, que vai dar um passe de primeira. E aqui eu vou trocar aqui rapidinho, só pra gente evitar problema, mas assim, de primeira, o Veiga já vê uma bola que é papo de quem é acima da curva, que é papo de Veiga fazer, Arrascaeta, essa galerinha ali bem diferente mesmo. E aí ele vai achar quem? O jogador Vitor Roque, que tinha perdido aquele gol lá, só que o Vitor Roque é bom. E aí o que o Vitor Roque faz? Ele corre, ele chega na bola, ele domina ela ali, traz pro meio, acha o Veiga, que domina e faz o gol. E meu Deus do céu, como é grande na história do Palmeiras, Rafael Veiga. O Veiga, e olha que eu nem sou a pessoa ideal para falar isso, porque primeiramente eu acompanho muito mais aqui no Brasil o Vasco, assim, é muito desproporcional o quão mais eu vejo o jogo do Vasco do que qualquer outro time brasileiro. Eu literalmente não perco o jogo do Vasco nenhum, e eu tô falando isso aqui porque o Vasco é a prioridade número 1, aí bem aqui embaixo começa a vir depois o Flamengo provavelmente é o time brasileiro, tirando o Vasco, que tá lá no Olimpo, tá ligado? É o time que eu mais assisto. Então, assim, o Palmeiras não é aquele time que eu acompanho tanto assim, então eu nem sou a pessoa ideal pra falar. Mas, cara, é enorme o que faz. Se você pensar que essa é uma temporada que não é a melhor, que não é a que ele tá com mais garantia de, nossa, ele é muito foda, mas mesmo assim ele faz isso, o quão grande é Rafael Veiga. E, assim, a coisa fica ainda maior quando você pensa que ele já tá fazendo isso há muito tempo, e esse muito tempo, esses anos, são anos de glória, porque às vezes você é muito bom, só que você passa muito tempo num time que não tá conquistando nada. Eu vou te dar um exemplo com outro meio campista, só que vamos lá pra Europa. Mano, o Bruno Fernandes no United, que é aquele time que é muito grande, mas que tá podre, o Bruno Fernandes é enorme, só que ele vai acabar tendo uma história meio pequena, porque ele tá numa fase desgracenta do United. O Veiga é meio que o contrário, ele tá numa fase que é muito título, é tudo muito grandioso, e eu sei que não ganhar a Libertadores ainda, mas chegar nessa final, querendo ou não, ainda mais dessa forma, é grandioso demais. O Veiga, ele daqui a muito tempo, daqui a 50, 100 anos, ele ainda será falado na história do Palmeiras. E a gente provavelmente vai ser o grupo de idosos que vai falar, assim como a gente ouve, sei lá, Ademir da Guia e esse tipo de coisa, que a gente mesmo assistiu muito pouco, mas a gente ouve os tiozão falando. O Veiga provavelmente vai ocupar meio que esse lugar, tá ligado? Enfim, enorme. Um golaço, um gol de um time. Eu falo muito da qualidade do Flamengo. Só que esse ano eu acho que o Palmeiras tem um time que provavelmente é o melhor dele, e 2022 também é muito bom, mas eu acho esse pá ainda melhor. 2022 ou 21? Acho que é 21. Eu acho ainda melhor. Eu durante muito tempo falei, pô, o Palmeiras não é ruim, mas o Flamengo é bizarramente melhor. Hoje, o Palmeiras, ele, não sei se já se equipara, mas ele chega mais perto do que nunca. Porque, cara, o Veiga tá no banco, e tem muito jogador bom no time titular, tem Paulinho, que nem jogando tá, mas tem Paulinho também, que é muito bom. E esse gol aqui, você vê, cara, o Vitor Roque, ele não fez gol hoje, mas ele participa de forma muito inteligente nessa jogada. E aí é aquilo, como eu falei, o Vitor Roque é um jogador muito caro, o Veiga também tem um salário alto. O Palmeiras, ele não se classifica do nada, não é na cagada, é um jogo muito grande porque é um planejamento, é um time muito bem estruturado, é um projeto vencedor, que obviamente, como em qualquer esporte, nunca dá pra ganhar tudo, é muito raro um time que sai ganhando tudo durante muito tempo, mas cara, a quantidade que eles ganham nesse tempo que o Abel tá aqui, é bizarro, é meio espantoso. Dando sequência, aqui até então, pra gente não perder de mão aqui, qual que era o cenário? Aqui
o empate já tinha sido conquistado. E o clima era de, mano, talvez vá para os pênaltis, mas tá com uma carinha que nem vai ser necessário, porque o Palmeiras, ele amassagava o time da LDU. E aí acontece o quê? O Alan volta a aparecer de novo, cavando o pênalti em mais uma jogada, que não é que a bola caiu no pé dele, ele faz a jogada. O Alan, cara, ele tava num estado de graça, que em determinado momento do jogo ele pegava uma bola numa cobrança de lateral, eu não vou lembrar a minutagem, mas era um lateral que não tava fácil, e ele tava tanto em estado de graça que ele tava dando caneta no automático. Aqui, ele vem cá e faz isso aqui, ó. Pressionado por 2, ele vira, ele sai no cara a cara, ele assume a frente, invade a área, toma a frente, é derrubado, ele cai aqui e o pênalti é marcado. E aí todo mundo do Palmeiras vem meio que cumprimentar ele aqui, e aí eu volto, cara, tem muito mérito do Alan. É uma atuação enorme. É igual eu falei, o Vitor Roque não fez aquele gol, se tivesse feito, era mais uma assistência pra ele. Se o Vitor Roque tivesse, melhor ainda, tocado, ele poderia ter feito gol também. É uma atuação muito grande, muito grande. E quando você para pra pensar que é numa semifinal de Libertadores, fica maior ainda. Pô, cara, é de uma personalidade a partida que ele faz hoje. Ele fazer ela como se fosse uma Taça Guanabara, que o Palmeiras nem disputa, né? Porque é paulista também, enfim, vício de Vasco. Mas, sabe, ele joga como se fosse um jogo qualquer. Isso é impressionante. Beleza, vai pros pênaltis, ou melhor, vai pro pênalti, e quem pega na bola pra bater? Rafael Ídolo Veiga, para fazer o quarto, o gol da virada. O impossível aconteceu, meu Deus do céu, versão Libertadores. Cara, um pênalti que tipo assim, mas gol de pênalti é fácil. Amigo, tanto que a minha perna pesaria, e a sua provavelmente também, para bater esse... Porque assim, é de uma responsabilidade. Imagina se dá tudo errado, porque deu certo, show de bola, mas já pensou se o Veiga tivesse perdido aquele pênalti? Agora que classificou e tal, é enorme, mas se ele perde, e aí vai para a disputa de pênaltis, e aí o Palmeiras perde lá, vamos imaginar o cenário aqui, mano, a provocação vai ser eterna. A provocação, assim, o Veiga, ele seria alçado a merda, ele iria pro buraco do buraco, ele ia ouvir tudo quanto é tipo de coisa. Então, assim, é pênalti, é fácil. Não é. E com todo esse cenário posto, ele vai pra bola, ele vai cobrar o pênalti, o goleiro da LDU no gol, ele corre, o camisa 23 chega nela, bate, bola para um lado, goleiro para o outro, e ele sai aqui comemorando. O Palmeiras vira 4-0, um jogo que, novamente, sinceramente eu não acreditava. Na mesma hora que eu acreditava no Palmeiras, eu não acreditava. Por quê? Porque em todos os vídeos do Flamengo eu falei, cara, eu prefiro o Palmeiras na final. Mas se a LDU passar também, pô, tudo bem e tal, mas eu confio mais no Palmeiras do que na LDU. E, novamente, é certeza que o Palmeiras agora vai ganhar do Flamengo? Não, mas é um clássico. E aí, assim, eu prefiro que fosse dessa forma, e foi. É um jogo, tipo assim, é a maior virada de Libertadores em semifinal, e é grandioso porque é um time que você sabe que não foi na cagada que fez isso. O Abel, em coletiva, ele prometeu e cumpriu. Inclusive, ele chegou até a ser perguntado sobre a parada do pacto e tal, e ele, de forma meio séria, ele, não tem pacto, a gente trabalha e vamos atrás, e ele foi. Ele conseguiu aqui com Rafael Veiga, ídolo demais, fazendo o quarto gol. E aí, cara, só pra concluir, Alan, como eu falei, o homem que cava o pênalti, bizarro a atuação. Hoje, obviamente, o Veiga, ele vai ter ali, assim como o Gabigol em 19, ele vai ter o destaque, porque ele é o cara que faz a rede balançar, mas nos bastidores, esse aqui trabalhou que nem um filho de uma... enfim. E, cara, no geral, o Abel e tudo que o Palmeiras fez hoje é grandioso. Voltando a falar de como é que vai ser essa final, tá em jogo ganho, tem um favorito, não tem? Sinceramente, eu acho que é um jogo extremamente aberto. Por mais que a gente tenha visto esse mesmo confronto da Flamengo no Brasileirão, eu acho que, mano, final única, campo neutro, assim, isso aqui não tem favorito e é um clássico. É um clássico. Como eu falei, Flamengo e Palmeiras, eles com certeza são os times mais bem-sucedidos do Brasil nos últimos, 5, 6, 7 anos. E fica sempre nessa discussão de qual dos dois é melhor. Cara, nada seria mais grandioso e nada seria mais adequado
para descobrir quem é o melhor time da América Latina do que, mais uma vez, eles dois na final do maior campeonato da América Latina. Como eu falei, Boca e River, eu acho que é maior porque é Boca e River, e aí é uma rivalidade nacional, regional próxima, né? Porque, sei lá, se fosse Palmeiras e Corinthians na final, seria maior do que isso aqui. Se fosse Flamengo e Vasco, amém, Senhor, vem, seria maior. Mas isso aqui não deixa de ser muito grande. E de lá pra cá, tirando Boca e River, eu acho que isso aqui é o maior. Ah, mas e o Flamengo e River? Não é maior? Não, cara, é maior pro flamenguista, que tava muito tempo sem ganhar, que ia pegar o River do Galhardo, atual campeão. Aí é maior mesmo, mas pro público geral, pro futebol como um todo, essa final é muito maior. E a primeira entre Flamengo e Palmeiras, eu acho que essa aqui ganha também. Santos e Palmeiras eu nem vou falar nada, porque ô Libertadoresinha com final ruim, meu Deus do céu. Isso aqui, e pode ser, tá? Futebol, na mesma hora que às vezes surpreende pro bem, nossa, que puta jogo eu nem tava imaginando, às vezes surpreende pro mal, às vezes a gente cria todo esse clima aqui e vai ver o jogo lá, chega no dia meio xoxo. Mas pelo menos previamente a expectativa é enorme. Teremos uma baita final de Libertadores e eu acho que vocês desconfiam ali, assim, se fosse pra eu escolher, qual que seria a minha preferência de campeão, né? Assim, a Cruz de Malta tá verde. Eu acho que vocês imaginam, mas de qualquer forma, a gente vai estar aqui para comentar, independente do que aconteça. Como eu falei, eu acabo até assistindo mais o Flamengo do que qualquer outra coisa, tirando o Vasco. Então eu acabo até acompanhando mais de perto o Flamengo. Mas enfim, eu confesso aqui que eu tenho uma leve preferência. Mas independente do que rolar, cá estaremos. É isso, pessoal. Que baita semifinal de Libertadores.